Por esses dias eu estava na casa de uma conhecida minha contando algumas histórias de vida. E eu não sei porquê, mas a gente acabou parando no assunto música clássica. E quando a gente parou nesse assunto, eu falei o que a música clássica é para mim. A música clássica, para mim, não é só uma questão de ouvir, mas as histórias que estão por trás das composições fazem com que eu tenha mais paciência comigo mesmo e entenda que quando uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer, independentemente da situação. E, para ilustrar isso, eu acabei contando um pouco a história da Nona Sinfonia. Você deve conhecer ao menos o compositor dessa música, Beethoven. Sim, Ludwig van Beethoven, né, que também compôs a famosa Furlise, ou Música do Gás, para as pessoas que gostam de memes. Quando eu estava lá contando a história dessa música, eu a utilizei como um sinônimo de um sucesso tardio, um sucesso em meio às dificuldades. Para as pessoas que não sabem, Beethoven, ele nasceu com a audição, eu não vou dizer perfeita porque eu não estou na pele dele, mas ele nasceu com a audição boa e ele tinha ouvido absoluto por conta dos árduos treinamentos que ele tinha na infância. Ele foi exposto à música desde cedo. Então, o tempo foi passando e Beethoven foi ganhando uma fama lá ao cá, como prodígio, criança, né? E foi vendo os primeiros sinais de surdez dele já aos 20 e poucos anos. Por volta dessa idade, dos 20 até os 30 anos, ele conheceu Friedrich, acho que eu falei errado, Friedrich Schiller, um famoso poeta. E um dos poemas mais famosos de Schiller se chama Hino à Alegria, que é um poema até um pouco longo, onde ele fala sobre a humanidade ter de se juntar para fazer todo um aglomerado, para a humanidade cooperar para o bem dela mesma. E é um poema realmente muito bonito. E quando Beethoven leu pela primeira vez, ele colocou na cabeça dele: um dia eu vou fazer uma música em cima disso. Mas os anos foram passando, mas os anos foram passando e ele deixou aquilo na gaveta. Foi passando, a audição dele foi piorando, e foi piorando, e foi piorando, até o momento que ele não conseguia ouvir mais nada. Tanto é que histórias dizem que ele serrava os pés do piano dele para que a vibração pudesse bater na madeira do chão, para que através da vibração da madeira ele pudesse saber qual era a nota que ele estava tocando no instrumento e por assim compor as músicas dele. Então, mesmo surdo, ele compunha. Ele compunha imaginando o som e não mais o escutando. E foi nesse momento que Beethoven pegou aquele hino de Schiller e o adicionou à sua opus magna, ou obra magna, obra máxima, a Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia, para quem já escutou, sabe que ela tem mais de 1 hora de duração. Mas também irá saber que a parte mais famosa não dura nem 6 minutos, que é justamente a parte onde o hino à alegria é cantado por um coral junto com uma orquestra sinfônica inteira. Beethoven estava na primeira apresentação da Nona Sinfonia e ele viu o espetáculo todo até o final, mesmo que não escutando nada. Só que quando o espetáculo terminou, as histórias dizem que ele se levantou e ficou olhando para frente, pensando que a peça que ele escreveu tinha sido um fracasso. Mas houve alguém, alguma santa alma, que tocou no ombro dele ou virou ele para trás e apontou: Olha aí a tua glória. Pá, 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 todo mundo aplaudindo. E por conta desse sucesso de primeira viagem, a Nona Sinfonia foi tocada inúmeras vezes em filmes e mesmo na época de Beethoven foi muitas vezes idas e vindas a muitos teatros. Essa música acabou, por fim, por eternizar Beethoven. Mas olha que contraponto, o músico que amava o seu trabalho acima de tudo, aquela pessoa que disse: quando nós compomos, estamos escutando dos lábios de Deus, jamais pôde escutar uma única nota da sua obra mais famosa. Mas tinha que acontecer. Beethoven tinha que ser eternizado. E ele foi eternizado justamente no momento mais difícil da sua vida. Essa é ou não é uma lição interessante para nós termos na nossa própria vida? Eu não sei para você, mas para mim é. E sabe o que é mais impressionante? Séculos mais tarde, quando foram nomear as obras que definiriam o que seria a humanidade, colocaram como a maior música de todos os tempos a Nona Sinfonia. Não tem para onde escapar. Se é para você ter sucesso, se é para você se dar bem,
Se você se esforçar, se você tiver as condições necessárias para que ocorra, vai acontecer.